Saudações! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso módulo sobre aprendizagem de máquina, até mais conhecido como Machine Learning. Quem vai fazer essas apresentações é o Artson. Hoje a gente vai conversar sobre tratamento de dados. Fizemos uma introdução na conversa anterior, falando sobre as origens e alguns conceitos, e aqui vamos falar especificamente sobre o tratamento de dados. Qual é a nossa agenda hoje? Primeiro, a gente vai mostrar um conjunto de dados para ver o formato deles, depois o que fazer em cima desse conjunto de dados, algumas ações, um exemplo, falar de boas práticas. Vamos apresentar um estudo de caso e fazer conclusões sobre o tema. Uma grande parte destes conjuntos de dados está em formato de planilha. Então está aqui um exemplo de dados disponibilizados aqui pela CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, aqui para a estação em São José dos Campos. Estão aqui data, hora, parâmetros, e cabe ressaltar aqui uma situação onde já existem dados separados por vírgulas. Então, existem planilhas com esses comma separate values, que já também podem ser utilizados dentro desse universo de Machine Learning. O que faremos, então, com esse conjunto de dados? Num termo bem amplo, seria o que a gente chama de engenharia de atributos. Então, a gente receberia esses dados brutos, naquele formato de planilha que a gente acabou de apresentar. A gente faz um tratamento, diversos tratamentos de dados, inclusive podem ser situações até mais elaboradas, onde a gente faz o que a gente chama de engenharia de atributos. A partir desse ponto, a gente tem um vetor de atributos, que é um conjunto de dados final que a gente pode manipular através das ferramentas de Machine Learning. Então já é uma indicação aqui legal, preferência por números. Ou seja, a gente não vai trabalhar com nomes, por exemplo. Então aqui algumas ações que a gente pode implementar sobre o conjunto de dados. A primeira é cleaning, é limpeza, ou seja, é verificar se tem dados incorretos, aqueles erros grosseiros, se faltam dados em algumas linhas, se são dados irrelevantes, se são dados duplicados. Então, essa é uma das ações que a gente pode fazer. A outra é escalonamento, ou seja, é colocar variáveis numéricas em mesmos intervalos, ou seja, entre 0 e 1, entre -1 a 1. Por exemplo, uma variável, um atributo, está entre 0 e 10 a menos 3. A outra está entre 0 e 1000. Então é interessante que haja uma normalização, colocar todas com o mesmo peso em termos numéricos. Tem os outliers extremos, devem ser tratados. Binning, como assim binning? Tem um exemplo indicado na literatura muito interessante que é latitude e longitude. Latitude e longitude são praticamente números contínuos. Então a gente pega uma faixa e indica um elemento representante para cada faixa. E aí, ainda em cima de tratamento de dados, quando tem um conjunto de dados com muitos zeros, não é interessante você guardar todos esses valores, por questão de economia de engenharia de computação. Um exemplo bastante interessante de ser citado são os atributos categóricos, ou seja, strings. Então você tem aqui dados como ruas. Então a gente colocou aqui os exemplos de ruas que fazem parte aqui do campus da Universidade de São Paulo. Então, Luciano Gualberto, Lineu Prestes, Matão, o que você faz? Você atribui a cada um dessas strings um número. Então, está aqui uma engenharia de atributos, ao invés de ter um conjunto de strings, você passa a ter um conjunto numérico. Tá ok? Algumas boas práticas.
Então, evitar valores que são muito pouco utilizados, né? Preferir significados, né? Os significados dos atributos óbvios, claros, né? E não misturar esses valores mágicos com valores reais de difícil interpretação, tá ok? Vamos apresentar aqui um estudo de caso, né? Então, são dados de qualidade do ar da CETESB, né? Dessa é da estação de Cubatão, Paris. Isso aqui são dados diários, né? Valores diários. Está aqui o parâmetro específico que a gente está vendo, é o MP10. Esses que são micropartículas menores que 10 micrômetros, são as partículas inaláveis, né? É, e aí você pode indicar a qualidade do ar como boa, moderada, ruim, muito ruim ou péssima. Tá ok? Então, esse foi o conjunto de dados que a gente trabalhou. Quais foram as nossas ações? Então, a primeira coisa foi construir uma planilha com todos os parâmetros, com todos os atributos. Então, estão aqui, né, o exemplo da nossa planilha final. Né? Retiramos as linhas onde não continham alguns valores, então todas as linhas ficaram completamente preenchidas. Né? A gente construiu uma linha aqui de qualidade do ar, considerando as 3 indicações para cada um dos parâmetros, ou seja, cada um dos parâmetros podia dizer se era 1, 2, 3 ou 4, ou seja, bom, moderado, ruim ou muito ruim ou péssimo, em um único atributo, que foi o que a gente também fez. Nós colocamos como índice de qualidade do ar 1, 2, 3 ou 4. Então está aqui um resultado de uma planilha trabalhada a partir de dados que são disponibilizados publicamente. O que nós concluímos aqui? Existem conjuntos de dados disponíveis, né, públicos, que possuem determinado formato, né, e às vezes algumas imperfeições. Então, com isso, a gente tem que fazer um tratamento de dados e às vezes até uma engenharia de atributos, de forma como a gente crie, né, uma planilha final que você vai poder tratar matematicamente essas planilhas através de ferramentas de machine learning, né, como clusterização, como classificação, até redes neurais. Ou seja, a gente gera um vetor de atributos que vão ser conjuntos de valores matemáticos que você vai poder tratar. Bom, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Está aqui o meu e-mail, né? Visualizem lá as nossas apresentações no nosso canal do YouTube, curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, são todos bem-vindos e bem-vindas. A gente tem sempre colocado como referências, né, gerais o livro do Norvig e do Russell, o livro do professor Guttag, e aí eu coloquei aqui uma página lá do MIT, porque eu assisti diversos filmes aqui do professor Guttag e de outros colegas deles do MIT relacionados com inteligência artificial. Então fica aqui mais uma referência bem global relacionado com as apresentações dos professores do MIT.